Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar de Charlie Kirk. E você deve estar a perguntar, e quem é Charlie Kirk? Charlie Kirk é o ativista do MAGA, trumpista, que foi assassinado a semana passada. Eu quero começar por dizer que ninguém tem o direito de festejar a morte de ninguém, mesmo quando se trata de um radical que defende as ideias que o Charlie Kirk defendia. As ideias de Charlie Kirk eram de facto repugnantes, eram ideias extremamente perigosas, como eu vou demonstrar neste vídeo, mas nem por isso se deve admitir a ideia que a solução para isso é matar as pessoas. Isso é aquilo que ele defendia. Repare, Charlie Kirk defendia ideias como a criação de milícias civis armadas para as fronteiras, basicamente para assassinar todo e qualquer imigrante que tentasse entrar nos Estados Unidos. Ele defendia o absurdo de que os afro-americanos eram pessoas com que os brancos teriam que ter muito cuidado, que eles teriam um plano para acabar com os brancos, trabalhando de alguma forma na sombra. Basicamente, dizendo às pessoas que elas deveriam evitar isso partindo para cima, ou seja, para tomar iniciativa de eliminar os negros. É claro que quando o Charlie Kirk é assassinado, ele acaba por ser vítima daquilo que defende. Até porque outra das ideias que ele defendia é que, para ele, era aceitável que todos os anos ocorressem mortes nos Estados Unidos provocadas pelo aumento das armas nas mãos das pessoas. Bom, ele acabou por ser uma dessas vítimas, mas nem por isso nós devemos festejar e estar satisfeitos com isso, porque se nós acabamos por demonstrar satisfação com a morte do Charlie Kirk, basicamente estamos a defender que as ideias que ele defende são legítimas e não são. Essas ideias não são ideias que ninguém pode defender. Nós temos que, nesse aspecto, demonstrar que aquilo que nós realmente somos. Somos pessoas que defendem o diálogo, defendem que a pacificação, a verdadeira pacificação das pessoas. Quem defende a guerra fala em nome da liberdade, fala da defesa depois de falar da liberdade, fala no direito da liberdade, inclusivamente de um grupo de pessoas, aquilo que ele considera os brancos, de eliminar todo e qualquer um que não faça parte desse grupo, como por exemplo os negros, os afrodescendentes. E, inclusivamente, quando diz que é para ir para a fronteira para matar imigrantes, ele está a pensar em quê? Nos latino-americanos, que eles não veem como iguais. Agora, isso é o que eles defendem, não é o que nós devemos defender. Porque se nós fazemos isso, nós vamos contribuir para aquilo que eles querem promover, que é uma guerra civil. Hoje os Estados Unidos correm um sério risco de cair numa guerra civil e essa guerra civil vai ser extremamente desequilibrada, porque a maioria dos que defendem o armamentismo está do lado desses radicais. E como esses radicais de extrema-direita são os que estão melhor armados, porque eles não se armaram, ao contrário da narrativa, como uma tática de defesa. Não, eles se armaram para uma guerra. Não é por acaso que, mesmo havendo milhões de americanos que não têm armas, que não defendem o armamentismo, os Estados Unidos continua a ser o único país do mundo em que o número de armas que circula na posse da população é maior do que o número de habitantes. O que quer dizer que há pessoas com verdadeiros arsenais de guerra. Um exemplo desses é do rapaz que defende o Charlie Kirk. E o Charlie Kirk, muito provavelmente, também ele deve ter na sua posse, ou deveria ter na sua posse, um verdadeiro arsenal de guerra, porque ele defendia isso. Agora, sempre que eles defendem isso, é o direito do grupo deles.
Eles não defendem o mesmo direito, por exemplo, para os latinos, para os afrodescendentes. Não, é apenas para o grupo deles. E quando eles defendem apenas para o grupo deles, é evidente que não é como uma tática de defesa. É uma tática de se preparar para uma guerra que eles sabem que em algum momento vai ocorrer ou que eles estão-se a preparar e criar as condições para que em algum momento ocorra. E os Estados Unidos é o país, entre as economias mais avançadas do mundo, aquele que é, de longe, o mais desigual do mundo. E isto tem provocado graves problemas sociais. Os Estados Unidos teve um período da sua história em que cresceu bastante, o nível de vida da população, do modo geral, cresceu bastante, foi naquele período de pós-guerra até os anos 80, mas a partir do momento que Ronald Reagan chegou ao poder, começou a defender ideias neoliberais, começou a haver um retrocesso e transformando os Estados Unidos entre as economias mais avançadas do mundo no país mais desigual do mundo. E isso tem contribuído e muito para os conflitos sociais enormes que tem nos Estados Unidos, para o nível de criminalidade que existe nos Estados Unidos, que é de longe a maior entre as economias mais avançadas do mundo. Entre os países da OCDE, os Estados Unidos é de longe o país com maior taxa de criminalidade. E tudo isso provocado por esse nível de desigualdade que se criou nessa sociedade. E ao se promover o armamentismo por pessoas como o Charlie Kirk e todos essa extrema-direita, basicamente o que eles estão a promover é que em algum momento se dê esta guerra. Aí você pode dizer, ok, tudo bem, mas o que é que isto tem a ver com o Brasil? Isto tem muito mais a ver com o Brasil do que aquilo que você pensa. E basta chamar a atenção para as manifestações da extrema-direita no Brasil, a quantidade de bandeiras americanas que chega a ser, provavelmente, hoje, aparece em maior número do que a bandeira do Brasil. Porquê? Porque eles basicamente querem importar para dentro do Brasil essa ideia. Eles defendem o armamentismo com o mesmo objetivo, com a mesma ideia belicista. Nada tem a ver com defesa pessoal, nada tem a ver com isso. Isso é apenas uma narrativa, tal como acontece nos Estados Unidos. O que eles querem, reparem, eles em algum momento vão defender que a liberalização das armas seja também para a esquerda. Eles não falam isso, eles dizem que é para todos, mas não é. Acreditem, o dia, espero que isso não aconteça em hipótese alguma, mas se eles começarem a perceber que a maioria das pessoas que têm acesso às armas, que quer comprar as armas, são pessoas mais progressistas, eles vão mudar as suas ideias. Porquê? Porque eles querem o direito de posse de armas apenas para eles. Porquê? Porque eles querem ter a garantia que no caso de uma guerra civil, que é isso que eles querem promover, de que irão ganhar facilmente essa guerra. Agora, insisto, nada disso nos dá o direito de defender a morte deles. Não, nós temos que continuar a defender aquilo que representa a democracia, que representa o progressismo, que é o direito dos outros pensar diferente de nós. Porque só defendendo o direito dos outros pensar diferente de nós temos o direito de exigir que eles também nos respeitem. Agora, é claro, a partir do momento que eles não nos defendem, não nos respeitam esse direito, nós não temos a obrigação de defender o direito deles. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar condições para que, tudo bem, vocês podem defender as vossas ideias dentro destas condições. Vocês têm que começar por aceitar a democracia. Mas o problema é que a partir do momento que eles passam a aceitar a democracia, eles vão ter que largar o radicalismo. Eles vão ter que passar a defender as ideias de direita, que não há de errado em as pessoas defenderem ideias de direita. Claro que não são as ideias que eu defendo, mas é um direito das pessoas defender as ideias de direita. O direito que eles não têm é de achar que só ideias deles são defensáveis e que eu tenho que ser eliminado por pensar diferente. Então, o que nós temos que continuar é a promover a ideia de que, sim senhor, desde que você defenda, você respeite os meus direitos, eu respeito o seu direito. Agora, se você não respeita o jogo, o seu lugar, tenha paciência, o seu lugar não é, eu não quero assassiná-lo, mas o seu lugar é na cadeia.
Porque se você não defende a democracia, você é um golpista. E o lugar de golpista é afastado da sociedade. Repare, o bolsonarismo hoje que defende esse extremismo é composto por dois grupos essenciais. Um grupo relativamente pequeno, mas é aquele que tem mais voz, que são desses radicais que são psicopatas, basicamente, em que só defendem os seus próprios interesses, sempre que eles falam em família, é na família deles. Olhem, por exemplo, para o caso do Bolsonaro. Sempre que eles falam em pátria, não estão a pensar no Brasil, eles estão sempre a pensar na pátria segundo os seus interesses. Eles, quando nos dizem que atacam a corrupção, não, eles querem ter a liberdade de ser eles a roubar. O que eles não querem é que haja corrupção que enriqueça o outro. Não, eles querem toda a riqueza para eles. Eles querem ter a liberdade para roubar livremente. Não é por acaso que essa extrema-direita é a que mais defende as emendas PIX, é as que mais defende a falta de transparência na distribuição de dinheiro no Parlamento para eles usarem livremente. É evidente que quem defende tudo isto, quem defende, por exemplo, que no caso da venda de armas, que elas não tenham sequer que ser rastreadas, não pode estar com boas intenções. Essas pessoas não são pessoas com boas intenções. Essas pessoas, o lugar delas é demonstrar que é isso que elas defendem e que isso não é legítimo defender. Então, colocá-las no lugar que tem que estar quem defende esse tipo de ideias, que não, acabam por não ser diferentes. Esse movimento bolsonarista relativo a este grupo não é diferente de nenhuma organização criminosa, como deixou evidente o STF quando julgou os golpistas, e os golpistas não são só aqueles que foram julgados e condenados. Existe muito golpista no Congresso que não estão sequer a ser julgados e eles devem ser enquadrados no mesmo princípio e sim ser colocados na cadeia, porque eles são um perigo para a sociedade brasileira. Agora, a grande massa de bolsonaristas são basicamente pessoas doentes. São pessoas que não percebem que elas se radicalizaram. E as pessoas que se fanatizaram, mais precisamente. E as pessoas, quando se fanatizam, elas deixam de ter uma visão da realidade como ela é. Vejam, por exemplo, os fanáticos religiosos, em que eles são capazes de entrar, por exemplo, numa missa e começarem a gritar, a defender as suas ideias, a achar que aquelas pessoas todas defendem o satanismo. Porque são pessoas doentes. E quando eu vejo, por exemplo, pessoas dizer que o Lula já morreu, que lá está, é um clone, e agora já ouvi dizer que até o STF, todos os juízes do STF são na verdade clones, que eles não existem. Quando eu vejo pessoas mandando sinais de luzes para ETs, cantando o hino nacional para pneu, para se ajoelhar em frente à casa do Bolsonaro, aquilo que eu vejo claro que às vezes aquilo se torna de tal forma caricato que dá vontade de rir. Mas quando eu caio nisso, essas pessoas não é caso para rir. Essas pessoas são pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico. Essas pessoas são doentes. Elas são tão doentes como outra pessoa com outro tipo de comorbidade qualquer. Elas têm que ser tratadas como pessoas doentes. Então nós temos que olhar para elas com esse espírito de que nós temos que ajudá-las a perceber que elas precisam de tratamento. E não vai ser fácil, porque quando a pessoa se radicaliza, quando a pessoa se torna fanática de uma religião, ou neste caso, de uma ideologia política, é extremamente difícil tirá-las de lá, porque elas nem sequer estão disponíveis para ouvir o que outra pessoa tem direito, que está a falar. Eles têm medo que as pessoas acabem demonstrando que elas são doentes. Elas não querem admitir a doença. É exatamente como, por exemplo, um alcoólatra que, para se tratar, primeiro de tudo, eles têm que perceber, ele tem que admitir que ele é doente e precisa de tratamento. Essas pessoas é a mesma coisa. São pessoas que têm que ser tratadas como doentes psiquiátricos. Nós não podemos olhar para elas e nos limitarmos a olhar aquilo como uma caricatura, porque essas pessoas acabam por se tornar perigosas. Vejam o que aconteceu com aquele sujeito
que achou que era boa ideia fazer uma bomba para destruir uma estátua em frente ao Supremo. E dizendo, inclusivamente, que a seguir se ia matar e acabou por se suicidar. A mulher dele, por exemplo, que colocou fogo na casa com ela dentro e morreu queimada lá dentro. Não, alguém tem dúvidas de que essas pessoas eram pessoas que precisavam, que era extremamente importante ter tido um apoio psiquiátrico? Que essas pessoas precisavam de tratamento médico? De tratamento psiquiátrico? É lógico que sim, porque quando as pessoas chegam a esse extremo, elas perderam completamente a noção da realidade. Então, nós temos que olhar para as pessoas dessa maneira. E, infelizmente, essa é a maior massa de pessoas, claro que em níveis diferentes de insanidade. Algumas estão no nível de insanidade que são relativamente mais fáceis de tirá-las desse estado, mas existem algumas em que muito provavelmente vai ser impossível. Elas caíram num estado de demência tal, um estado de fanatismo tal, que a única forma de ajudá-las seria colocando-as num sanatório para ter tratamento psiquiátrico constante e sendo vigiadas, porque elas podem se tornar perigosas para elas próprias, como foi o caso desse senhor e da sua mulher que eu acabei de contar. Eles se tornaram perigosos. Claro que o objetivo deles era causar danos e causar mortes a outras pessoas, mas acabaram por se tornar perigosos para eles próprios. Então essas pessoas precisam de ajuda. Agora, antes de acabar este vídeo, eu quero insistir, como já fiz noutros vídeos, na ideia de colocar aqui uma lista de quem vocês, atenção, em quem vocês não devem votar em hipótese alguma. A ideia é não votem em pessoas, políticos, seja para o cargo que for, cujos números comecem pelos números que estão nessa lista. Eu vou levar esta ideia até 2026, porque se esses partidos forem reduzidos ao mínimo ou idealmente deixarem de ter representação no Parlamento, o Parlamento vai ser infinitamente melhor do que é hoje. O Parlamento hoje, se piorar, isso aí será um caos. O Brasil vai cair num caos. Se o Parlamento piorar e, sobretudo, se nas próximas eleições ganhar alguém que representa essa extrema-direita, eles vão voltar a dar o golpe, só que agora com muito maior probabilidade de êxito, porque eles vão conseguir ter o Supremo nas mãos. Eles vão ter poder para mudar o Supremo e ter o Supremo nas mãos. E com o Supremo nas mãos, o golpe vai ser muito mais fácil. Mas ainda que isso não aconteça, ainda que o Lula, por exemplo, seja eleito, claro que já será muito bom, mas não o suficiente. Porquê? Porque depois as pessoas vão cobrar a eles que ele faça coisas que ele vai ser impedido de fazer. Porquê? Porque essa extrema-direita, eles não querem que se aprove nada que dê certo. Porque se na cabeça deles as coisas funcionam da seguinte maneira: como eles a única coisa que veem é o seu próprio interesse, tudo que dê certo vai afastá-los cada vez mais do poder. Ora, como eles querem o poder a qualquer preço, eles vão fazer absolutamente de tudo, como o Eduardo tem deixado evidente, como essa extrema-direita no Brasil que fala mais dos Estados Unidos, que defende mais o direito dos Estados Unidos. Eu ia dizer menos do Brasil, não, mas do Brasil de todo. Eles atacam o governo por estar a defender a soberania nacional. Eles só veem coisas positivas no trumpismo e só veem coisas negativas no governo do Brasil, só vê coisas negativas no Brasil, no povo brasileiro. Tudo que existe positivo vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que neste momento corre um sério risco de uma guerra civil. Os Estados Unidos está muito próximo de uma guerra civil devido a esse extremismo defendido por esse Charlie Kirk e o Trump e todos que gravitam à volta desse movimento extremista.
Agora, nós não podemos admitir que essas ideias sejam importadas para o Brasil ao ponto de levar o Brasil também para esse caos. O Brasil tem uma oportunidade extraordinária, a oportunidade que vem desperdiçando há anos, porque não há nenhum país no mundo tão preparado em termos territoriais, em termos de riquezas naturais, para se transformar na maior potência do mundo. Mas eu também não quero que o Brasil se transforme numa potência como os Estados Unidos. Eu não quero que o Brasil se transforme numa potência em que apenas um pequeno grupo de pessoas privilegiadas se beneficie de todas as riquezas, de tudo aquilo que o país possa proporcionar. Eu quero que essa riqueza seja uma riqueza que beneficie todos os brasileiros. Claro que não será de uma forma igual, porque isso infelizmente não existe. Isso seria um mundo ideal, mas isso não existe. Claro que vai haver desigualdade. O que não pode é termos um bolo, e é um bolo bastante grande, em que uma pessoa, imaginem o seguinte, isso é um bocado caricato, mas às vezes a impressão que aquilo que se vê, vocês estão a ver aqueles bolos que se faz, que tem aquele buraco no meio, às vezes aquilo que se diz é que essa extrema-direita, eles defendem que ficar com a maior parte do bolo. Não! O que eles defendem é ficar com o bolo todo. O que é que se, para eles, basicamente, o sistema ideal era, eles ficavam com a parte de fora do bolo e o resto da população ficava com o buraco. Vocês estão a entender? É claro que eu estou a pôr isto de uma forma caricata, mas é basicamente essa a divisão que eles gostariam de fazer. Um ficava com tudo o que está à volta, ou seja, o bolo, e o resto da população, a grande maioria, ficava com o buraco do bolo. E o buraco do bolo, o que é que lá tem? Não tem nada. Esse seria para eles o Brasil ideal. Só que esse não é o Brasil ideal que eu defendo para o Brasil e espero que não seja o Brasil que você defenda. E o primeiro passo para isso é afastar do poder as pessoas ligadas a esses partidos. Porquê? Porque as pessoas que defendem essa distribuição desigual da riqueza estão maioritariamente nesses partidos. Então, eu vou pôr em destaque em cima lista de partidos em que você não deve votar. E como é que você sabe isso? É simples. Cada candidato, seja para o cargo que for, seja para vereador, seja para para a Câmara de Deputados, seja para o Senado, seja para a Prefeitura, seja para a Presidência da República, qualquer candidato cujo número comece com esses números que estão nessa lista, corte da sua lista de possíveis votantes. Se no sítio onde você for votar, você começar a cortar os candidatos por esses números e não sobrar nenhum, não vote em ninguém, vote em branco. É preferível que você vote em branco do que você votar em quem quer que seja que faça parte dessa lista. E agora vamos ver pela positiva. Como é que você pode escolher o seu candidato pela positiva? Simples. Veja o que é que ele defende e como ele defende. Muitas vezes você descobre se o candidato é bom na forma com que ele defende. Se ele defende ideias radicais, se ele defende impor as suas ideias pela força, se o seu discurso, você sente nele ódio, se você sente nele qualquer coisa que tenha a ver com intolerância, tire da sua lista. Essa pessoa não interessa, ainda que possa estar em partidos diferentes dessa lista. Você vai atrás daquele que defende, por exemplo, ideias progressistas e que ao mesmo tempo admita que o outro possa defender diferente, que não quer criar uma sociedade polarizada que potencializa essa situação de guerra constante entre as pessoas. O Brasil já viveu no passado momentos bastante saudáveis na sua democracia. Quando Lula disputava as eleições, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, aquele que perdia telefonava para o outro e dava os parabéns pela vitória. Ia para a oposição e defender as suas ideias, mas não se colocando contra as ideias do outro por entender que elas são boas, porque é isso que a extrema-direita faz. A extrema-direita, elas muito provavelmente
votam muito mais facilmente qualquer ideia da esquerda que seja uma ideia que traga algum tipo de desvantagem, que seja prejudicial ao país, do que ideias que eles vejam que melhorem. Porquê? Porque se o país melhorar, eles vão ficar mais afastados do poder. E o que eles querem é o poder a qualquer preço. Então eles vão sempre apoiar, sempre que eles votarem junto com o governo, é porque eles entendem que aquela ideia vai ser má. Ou então por oportunismo. Se eles veem que ao defender aquela ideia, embora elas possam trazer um benefício, aquele benefício não vai acontecer num prazo tão grande que se transforme numa vantagem para o governo, mas que eles possam apresentar como uma ideia que eles defenderam para levar as pessoas a votar nele, muitos vão fazer isso, não tenho a menor dúvida, mas por mero oportunismo. Não porque eles defendam realmente aquelas ideias. O que eles defendem é tudo e qualquer coisa que seja do seu próprio interesse. Não é por acaso que a grande maioria das pessoas envolvidas com a corrupção, com as emendas píxeis, com essa corrupção que está a ser investigada pela Polícia Federal, são pessoas ligadas a esses partidos. E agora, para terminar, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Vocês já se deram conta que a Polícia Federal só atua, nós só vemos a Polícia Federal atuar, os casos de corrupção aparecerem quando está no poder governos de esquerda. E claro que a direita faz isso, pega nisto para passar a ideia de que a corrupção acontece na esquerda. Não! É porque a esquerda investiga os casos de corrupção, é porque a esquerda dá liberdade à Polícia Federal para atuar e apresentar os corruptos, sejam eles de esquerda, de direita ou do centro, como já ocorreu. Não é por acaso que nos últimos 6 anos, antes da entrada do Lula, agora em 2018, durante 6 anos, 2 governos Temer, e sobretudo nos 4 anos de governo Bolsonaro, a Polícia Federal praticamente não atuou. Nós não vimos nenhum caso como esses que estão a aparecer agora. E são casos que estão a ser investigados há anos. A Polícia Federal não atua, pelo contrário. Quando o Bolsonaro chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi mandar arquivar todos os casos em que ele estava envolvido, em casos relacionados com multas, por exemplo, e afastou de toda a Polícia Federal sempre que qualquer agente da Polícia Federal tentava investigar alguém ligado a ele ou à família dele, o que ele dizia que ia fazer? Que ia intervir mesmo. Há vídeos em que ele disse apertamente: eu vou intervir mesmo, porque eu não vou deixar ferrar, ele usou do termo, ferrar com a minha família. Ora, ele não foi eleito para presidente para defender que a Polícia Federal não atue para ferrar a família dele, porque a família dele só será ferrada se ela fez alguma coisa de errado. E se fez alguma coisa de errado, ele tem que pagar como qualquer outro brasileiro. É tão simples quanto isso. Agora, é claro que ele, e não é por acaso, insisto, que durante o governo dele não apareceu nada, porque sempre que aparecesse, necessariamente ia aparecer lá alguma coisa ligada ou ao Bolsonaro ou pessoas ligadas ao grupo do bolsonarismo. Então, essa é mais uma demonstração da falácia que é eles quererem associar a esquerda com a corrupção, quando, na verdade, quando se trata de corrupção, não é por acaso que sempre que se trata de corrupção pode-se encontrar uma ou outra pessoa ligada à esquerda, mas é marginal, é na sua grande minoria. A grande maioria está ligada à extrema-direita e a esse centrão, que também ele é de extrema-direita. Ele é chamado de centrão, mas ele não tem nada de centro. Ele tem exatamente essa ideia de defesa, de usar a política para defender seus próprios interesses. Isso é típico da extrema-direita. E não é por acaso que nós vemos frequentemente a traição entre eles. Porque a partir do momento que cada um deles defende o seu próprio interesse, a sua própria família, é evidente que isso também gera conflito. E esses conflitos que se gera constantemente entre eles
tem a ver com isso. Eles estão todos a lutar por um único interesse, que é o seu próprio interesse. Então, fiquem com essa lista, imprimam essa lista, porque em 2016 e 2026 ela vai ser fundamental para começarmos a melhorar a política no Brasil. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.